Olá a todos, sejam mais uma vez muito bem-vindos ao canal PPT na Veia. No dia de hoje, daremos prosseguimento à nossa playlist de infográficos. Eu pretendo ensinar vocês a fazer muita coisa bacana. Eu vou ensinar a fazer uma latinha de refrigerante, dando aquele efeito realmente de alumínio para aquela latinha de refrigerante. Depois a gente vai fazer transições com líquido, realmente em movimento, vai ter todo aquele balanço do líquido, mostrando para vocês a porcentagem de consumo de refrigerante no Brasil. E sem muita enrolação, nós temos muito conteúdo pela frente, bora pro vídeo! Partindo para a nossa tela do PowerPoint, nós temos alguns elementos aqui. Primeiro, a latinha, que tem um efeito, um degradê, que dá a ela a sensação de ser realmente metal, alumínio. Temos caixa de texto, temos imagem e temos alguns elementos aqui que vocês já vão entender para que serve. Eu vou executar e vou mostrar como que vai funcionar a nossa dinâmica hoje. Executei, tela cheia. Isso aqui é um infográfico. Eu quero falar para a plateia sobre o consumo dos principais refrigerantes no Brasil. Ao invés de eu mostrar aquele gráfico chato do Excel em barras ou em pizza, aquela coisa monótona que ninguém aguenta mais ver, eu mostro isso aqui. Começando pela Coca-Cola, temos 40% de consumo de refrigerante. Reparem que o líquido realmente está balançando, ele preenche parte da latinha e mostra o dado que eu preciso apresentar. Vocês podem utilizar para qualquer outro tipo de gráfico, é só um exemplo. 20% de Guaraná, 15% de Fanta laranja e, por fim, 10% da Sprite. Então, esse é o exemplo que eu quero mostrar para vocês hoje e nós iremos trabalhar em cima disso. E como que eu vou chegar a esse resultado aqui? Primeiramente, vamos fazer a nossa latinha. Como que a gente vai criar essa latinha? Eu vou primeiro construir uma forma, um retângulo arredondado, e depois eu vou inserir duas elipses. Para que eu vou fazer isso aqui? Para eu poder ter um caimento aqui para a lateral da minha latinha. Vou duplicar essa elipse e vou colocar aqui do lado. Agora eu vou tirar as minhas linhas, o meu contorno, e vou unir essas formas aqui. Seleciono as três, forma de formato, mesclar formas, união. Agora eu vou duplicar aquelas formas que eu já tinha copiado, vou colocá-las para baixo. Vou novamente selecionar as três formas e vou uni-las. Agora eu vou criar outras duas formas, outros dois retângulos arredondados. Vou até mudar o preenchimento para a gente poder entender o que está acontecendo aqui. Agora eu vou unir todas as minhas formas. Forma de formato, mesclar, união. Maravilha, já tenho a minha lata pronta. Agora eu vou posicionar a minha lata à direita do meu vídeo e eu já tenho aqui algumas cores pré-definidas, da minha paleta que eu escolhi. Então eu copiei a minha paleta de cores. A primeira cor que eu tenho aqui é um degradê que eu criei, que vai servir para eu dar um efeito de lata realmente, de metal na minha latinha. Então é esse degradê aqui. Como é que ficou esse degradê aqui? Eu vou mostrar para vocês entenderem. Eu utilizei 1, 2, 3, 4, 5, 6 cores. Então é por isso que eu não vou fazer aqui agora ao vivo para vocês, porque realmente até encontrar a angulação mais adequada, enfim, eu levei bastante tempo para chegar nesse resultado. Então eu já trago isso aqui pronto para vocês e a gente vai pintar a nossa latinha com esse gradiente. E olhem o resultado, que beleza que fica isso aqui. Além disso, aqui nessas opções, eu vou vir em material e vou colocar aqui, vou selecionar a opção metal. E em luminosidade, a luminosidade brilho. Ficou um resultado muito bom. Agora o que eu preciso fazer? Eu preciso que essa latinha ela tenha um contorno que vai servir como uma máscara ao fundo do meu slide. Eu vou criar uma forma retangular ao fundo do meu slide. E o que eu vou fazer? Eu vou selecionar a minha forma, vou copiar a minha latinha para não perdê-la, vou selecionar a forma de trás e em mesclar forma eu vou clicar em fragmentação. Eu vou excluir a minha latinha e eu vou pintar o meu formato da retaguarda de preto. E agora eu vou dar um Ctrl V na minha latinha que eu tinha copiado antes. Ou seja, o que eu tenho aqui? Eu tenho uma máscara com um formato exato da minha latinha. Vocês vão entender para que serve isso. Isso serve para que o líquido
que eu vou animar, que vai passar por trás da minha máscara e na frente da minha latinha ao mesmo tempo. Eu peguei aqui a imagem da cidade de São Paulo e eu vou ajustá-la ao meu slide. Eu vou dar um Ctrl X nessa imagem e vou salvá-la na área de transferência. O que eu vou fazer agora? Nessa forma de fundo, eu vou vir em forma de formato, preenchimento com imagem ou textura da área de transferência. E agora eu preciso acrescentar os textos. Já vou dizer para vocês qual fonte eu usei. Aqui eu usei Bebas Neue, do tamanho 32, Bebas Neue, tamanho 96, e aqui Bebas Neue, a fonte Skating, tamanho 48. Eu criei um degradê de verde e amarelo para dar um charme, e aqui eu coloquei em amarelo, a fonte sólida em amarelo. Agora, o que está faltando? Está faltando eu animar os meus líquidos. Antes de tudo, eu preciso organizar melhor todos os elementos do meu slide. Vocês vão entender como que eu faço isso e para que vai servir isso. Para isso, a gente vai entrar aqui na barra de pesquisar em painel de seleção. Painel de seleção. Estão vendo aqui exibir o painel de seleção? Eu vou clicar em painel de seleção e eu vou começar a dar nome para tudo aqui. O que é isso aqui? A minha lata. Então eu clico aqui 2 vezes, lata, latinha. Aqui eu vou agrupar a minha imagem de fundo com o meu texto. Eu criei um agrupamento. Esse agrupamento aqui eu vou chamar de fundo de tela. Como que eu vou fazer os meus líquidos? Eu peguei uma tabela na internet que diz para mim quanto tem de consumo no Brasil, qual a porcentagem de consumo no Brasil dos principais refrigerantes. Então, Coca-Cola, Guaraná Antártica, Fanta Laranja, Sprite e outros. Eu tenho essas porcentagens aqui. Mais ou menos aqui na proporção, eu vou ter que calcular quanto que dá 30%. Aqui onde está a minha guia central é 50%, porque eu coloquei a minha latinha realmente exatamente no centro do meu slide. Então 30% é mais ou menos aqui. O que eu vou fazer? Eu vou criar uma forma, que é essa daqui, ó. Dentro da guia fluxograma, entrada manual. Eu vou clicar aqui e vou aumentar o tamanho dessa forma. Vou tirar o contorno dela e eu vou em editar forma, clicar em editar pontos. Quando eu clicar em editar pontos, eu vou ter a opção de alterar a curvatura, os pontos dessa forma, de tal modo que eu vou criar um efeito de onda, que é justamente o que eu preciso para o meu líquido balançar, né, para lá e para cá, e tá pronto. E vou dar uma cor para ele. Qual cor? Primeiro eu vou dar um nome, desculpem. Como é que eu vou chamar isso aqui? Coca-Cola. Coca-Cola. Qual a cor da Coca-Cola? Eu peguei na internet a cor da Coca-Cola, é essa aqui. Eu preciso animar essa Coca-Cola para cima. Então eu vou em animações, adicionar animação, caminho de animação, linhas. Vou animar na direção para cima. Agora eu preciso saber mais ou menos até onde é 30%. A minha animação tem que vir mais ou menos até aqui. Em painel de animação eu vou configurar essa animação aqui. Eu vou colocar um fim suave de 1,35 e agora eu vou adicionar uma outra animação, que é essa animação vai e vem. Eu vou inserir essa animação vai e vem, eu vou clicar nela para poder configurar, e o intervalo dela eu vou colocar uma duração de 5 segundos e a repetição até o fim do slide. Aqui vai ser com o anterior e de configuração aqui é só. Aqui, ao clicar, eu vou colocar 2,50 de duração e aqui, com o anterior, eu vou colocar 4,5 de duração. Vamos voltar agora para o painel de seleção. O meu fundo de tela tem que estar na frente do meu refrigerante, certo? Então o fundo de tela vai estar acima do meu refrigerante. E a minha latinha vai estar atrás do meu refrigerante. Querem ver como é que ficou? Vamos executar. Então eu vou clicar. O meu refrigerante preenche 40% da latinha, animando da forma como eu configurei, no balanço e também na direção. A Coca-Cola, então, está pronto. Agora falta colocar o texto. Não são 40%? Então a gente vai inserir aqui uma caixa de texto. Vamos colocar 40%, posicionar mais ou menos no meio do dispositivo, colocar a fonte Bebas Neue e vou aumentar para 40.
Vou chamar esse caixa de texto aqui no painel de seleção de texto Coca, texto da Coca-Cola. Ela vai ficar acima de Coca-Cola, certo? Então na posição, na hierarquia que ela está acima de Coca-Cola. E ela vai executar praticamente a mesma animação de caminho. Então eu vou vir aqui, clicar aqui no nosso líquido Coca-Cola, pincel de animação, e vou clicar aqui no meu texto, para que ele possa copiar o mesmo tipo de animação. Agora que eu já tenho a Coca-Cola pronta, eu vou passar o vídeo, vou preparar os demais refrigerantes e vou voltar para mostrar para vocês o resultado final. Então voltamos agora com todos os nossos elementos prontos, configurados. Já configurei o Guaraná, a Fanta e a Sprite. Como eu ensinei vocês a fazer a Coca-Cola, não havia necessidade de repetir o mesmo processo para todos os outros refrigerantes. A única diferença é o posicionamento na tela. Tanto o Guaraná quanto a Fanta e a Sprite estão, a bebida, com duas animações, uma de caminho, uma de trajetória, e a outra de balanço, de vai e vem. E os textos foram colocados, posicionados na posição correta, e a única animação deles é a animação de trajetória. Vamos testar? Consumo dos principais refrigerantes no Brasil. Iniciaremos nossa palestra com o consumo da Coca-Cola, que representa 40% no Brasil. O refrigerante subindo, fazendo animação, preenchendo a latinha maravilhosamente, como a gente configurou, certo? Aquele balanço de líquido, dando aquela impressão bacana, não só aquela coisa estática de movimento, 20% de Guaraná, 15% de Fanta. Os textos também, reparem que estão animando da forma correta e não estão fazendo aquela animação de vai e vem do refrigerante. Os textos estão parados e também estão diminuindo de tamanho. E por fim, a nossa Sprite 10%. É realmente um infográfico muito interessante, vocês podem aproveitar para qualquer outra ideia. É só uma representação gráfica daquilo que a gente está acostumado a ver, aquelas palestras chatas, aqueles gráficos de pizza, de Excel, enfim. O infográfico, ele chama a atenção da sua plateia, ele representa profissionalismo nos seus slides, representa que você realmente se preparou, se preocupou em apresentar algo diferenciado e que merece destaque. Eu espero sinceramente que por meio dessa aula vocês tenham aprendido hoje bastante. O canal ainda é muito pequeno e eu faço um desafio a vocês perguntarem, fazerem comentários e interagirem realmente comigo, porque quando vocês fazem isso, me dá um gás, me dá uma vontade de trabalhar. Os vídeos são para vocês, não são para mim. Eu tenho uma paixão profunda pelo PowerPoint e gosto muito de compartilhar esse conteúdo com vocês. Fiquei muito feliz essa semana, eu tive um inscrito novo no canal. Somos muito pequenos, vocês sabem disso. E eu conto com vocês para se inscreverem aqui e me darem uma força. Até a próxima, até o próximo vídeo. Pretendo lançar o meu próximo vídeo até segunda-feira no máximo. Muito obrigado e até mais.